Estamos de volta com Iraí Cardoso, ela que é presidente da AP, Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais. A AP tem quase 30 anos e a Iraí esteve à frente desde a fundação. Começou com a inclusão para os surdos, mas tem expandido seus trabalhos de inclusão por todo o estado. Bom, quem vai falar melhor sobre o assunto, quem vai falar melhor sobre a AP é ela. Como é isso, Iraí? Eu lembro que você fala que tem um irmão que era surdo e que isso lhe motivou a criar a instituição. Como é que começou e o que é que você tem feito nesses 30 anos que ganhou já, saiu das paredes físicas da AP e já ganhou todo o estado? Muito trabalho, Rosinha. Muito trabalho, muito amor e muita paixão mesmo pelo que eu faço, né? Uma vez falaram para mim que a minha tradução poderia ser uma força empreendedora muito grande e uma vontade de ajudar. Eu acho que é isso mesmo que traduz, assim, tem sido o meu trabalho. Eu colocaria um pouco de ousadia, do pouco que eu te conheço. Uma ousadia que tem dado certo. Porque quando você não tem capital, né, você tem que criar, mas tem que acontecer. Verdade. E eu gosto muito do coletivo. Quando eu trabalhava, eu sou analista de sistema, e eu trabalhava no Chase. E eu tive a oportunidade de ser selecionada para ir para Nova York, para me capacitar em microinformática, isso lá no Rio. Mas naquela época eu já estava insatisfeita. Eu não gostava, eu gosto da informática, mas eu não gostava. E naquela época que estava começando a crescer. Eu sou contemporânea de Bill Gates, Steve Jobs. Pois é. Aqueles IBMs grandes. Naquela época que estava acontecendo a grande transformação. Exatamente. Né? Eu era uma das 6 mulheres no Rio programadora. Mas aquilo não me realizava, né? Quando aconteceu de eu vir para Maceió, eu casei, vim para Maceió, cheguei aqui grávida. Eu fui fazer um trabalho voluntário com a dona Ana Vieira, ela era casada com o doutor João Eudes. E ela se candidatou a deputada pelo PDT. E aí a dona Ana perdeu. Aí ela falou, não tem problema, vou fazer aqui um trabalho de educação para esses meninos das mulheres que catam sururu. Ah, que bom. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário e aquilo mexeu no meu coração. E até apareceu uma oportunidade de eu trabalhar na Salgema, que era a Salgema na época, né, como programadora. Mas o bichinho lá do social já tinha me mordido. E eu falei, rapaz, eu não vou voltar de novo a trabalhar com computador, né? Só mexendo em máquina. E aí a dona Ana foi convidada para ser a presidente da Pestalozzi. E ela me levou junto. Ela dizia, minha filha, eu tenho um monte de gente em volta de mim pedindo, mas eu não tenho ninguém preparado para escrever os projetos. E assim, de uma forma bastante empírica, né? Eu fui buscando e comecei a fazer, e como eu gostava, fui aprendendo e aí trabalhei na APAI, diretora de projetos. E nessa... Quer dizer que antes da AP nascer, você já teve as experiências na Pestalozzi, na APAI. Essa parte eu não sabia. Né? Sim, ninguém sabe. Que bom. Ninguém sabe. E assim, as pessoas, os funcionários públicos, né? O pessoal fala muito funcionário público, mas a minha sorte foram eles. Porque tinham técnicos excelentes, tinham pessoas assim que amavam mesmo a política pública. E aí elas viam meu entusiasmo, minha vontade de fazer, e aí todo mundo me orientava, me ensinava, eu não sabia, ia lá, pedia orientação. Mas na Pestalozzi e na APAI eu tive a oportunidade de conhecer a realidade do surdo. Por que do surdo? Porque por causa do meu irmão surdo, né, que morreu aos 15 anos, eu já conhecia, né? Eu vi a dificuldade. Eu vi minha mãe com meu irmão bebê atrás de um diagnóstico. Eu vi tudo. Depois meu irmão foi para o INES, né? Eu estudava no Rio, nas Laranjeiras. Eu estudava no São Vicente, no Cosme Velho. Aí era eu que levava ele para a escola.
Então, eu tinha uma convivência diária com os meninos ali no INES, né, com os surdos. E aí, meu irmão morreu, meu irmão era abaixo de mim, a gente era muito, muito amigo, Ligado, né? muito ligado um no outro. E aí, toda vez que eu encontrava um surdo, eu lembrava do meu irmão. E aí, aqui em Alagoas, eu pude participar de alguns eventos que tinham surdos, principalmente de educação, e não tinha intérprete, não tinha nada, os surdos ficavam lá, e eles começavam a conversar um com o outro, que não tinha, eles não participavam. E aí eu depois vi os surdos naquela praça em frente ao Tavares Bastos, ficavam bebendo de noite. E aí aquilo começou a me incomodar e eu comecei a fazer projeto para surdo, né? Mas os dirigentes das organizações que eu trabalhava não se interessaram. E aí foi quando apareceu uma oportunidade de uma organização que ia fechar, porque não tinha recurso. E aí lá em Brasília, na antiga CORD, né? Na antiga CORD. A CORD era o A que seria hoje a coordenadoria. Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Antes de ser secretaria, era a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, era ligada à Presidência da A República. Presidência da República, tinha uma equipe Tratava as políticas públicas maravilhosa. para o Brasil com relação à pessoa com deficiência. Exatamente, trabalhou muito nas câmaras técnicas, nas leis de acessibilidade, da Libras. Então, foi um órgão histórico nessa trajetória da pessoa com deficiência aqui no Brasil. E lá eu conheci a Ismaelita. Sim. E aí eu falei para ela, Ismaelita, é porque eu queria fazer esse projeto, porque a situação do surdo, eu queria que tivesse intérprete, não sei o quê. E aí eu já tinha eu tinha um know-how de trabalhar na área de projetos, e eu já tinha uma credibilidade com as pessoas sobre o meu compromisso. E aí, nossa, eu falei, cara, eu vou tentar ajudar os surdos aqui em Alagoas. Bom. E aí a gente começou, então, os 10 primeiros anos da AP. Foi trabalhando em inclusão para o surdo. Muito, foi uma época muito gostosa, aonde... Começou com a educação, e daí? Não, porque começou, a minha proposta era fazer um centro de fonoaudiologia. Não existia a faculdade ainda, porque eu queria trabalhar na prevenção e com os bebês. Mas havia tanta demanda, tanta carência, que quando eu abri o portãozinho da AP aqui na Amélia Rosa, começou a chover de mãe. Meu filho não aprende, meu filho repete ano, não sei o quê. Começou a aparecer surdo, eu quero trabalho, né? Começaram a vir as questões linguísticas. Você já fala como se já estivesse conversando em Libras. Fique à vontade, os surdos que nos escutam estão nos vendo vão amar. Então, Rosinha... Nosso programa tem janela de Libras, viu? Ah, é? É. Que massa! Então, eu vi que eu tinha que começar pela língua, pela comunicação, porque ela é transversal a tudo, ela é a essência da inclusão do surdo. Então, eu percebi que não tinha. Tinha uma escola bem pequenininha, que tinha uma professora mãe de surdo, mas era uma escola particular, com meia dúzia de crianças. Eu estou falando de política pública, de rede pública. Para um estado tão carente. De visibilidade da causa, de reconhecimento da que somos língua. pessoas, né? Que existem, na sociedade alagoana, existem pessoas surdas, elas têm uma língua. Então, aí foi aonde a minha veia empreendedora, né? Foi com tudo. Então, eu comecei a fazer projetos com o governo federal, principalmente com a CORD, e nós começamos um programa de discussão linguística. Primeiro, a gente começou uma discussão o que é uma língua e qual é a importância dela para o desenvolvimento de um indivíduo. E depois a gente entrou na língua de sinais, e aí, em 1999, formamos os primeiros instrutores surdos, capacitamos para ele ensinar e capacitamos pessoas para atuar como intérprete de Libras. Já aqui em Alagoas. Aqui. Mas em 98, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, eu apresentei uma cópia do projeto de lei que oficializava Libras na Assembleia Legislativa. E aí foi para a Comissão de Educação, era um deputado Jorge Assunção, na época ele já era antigo, né?
E aí a gente conseguiu sancionar No Estado. no Estado, que é a Lei 6060, em 98, bem antes do Brasil, Da lei brasileira. de 2002. Alagoas foi o 6º estado do Brasil Bom, né? a reconhecer. Bom, Foi muito legal, né? Porque ficou 9 meses, o tempo mesmo de parir, né? Ficou 9 meses ali. Todo dia eu ia atrás do presidente da Assembleia. Como é? E aí, quando foi para o Palácio, nunca que era sancionado. Aí o Fernando Henrique estava em campanha aqui e eu parei o ônibus dele para pedir para ele oficializar lá em Brasília. E aí estava o governador na época, estava sentado do lado dele, era humano. E aí eu virei para ele e falei, olha, e o projeto de lei está lá no Palácio para ser sancionado. Estava o ministro da Educação, Paulo Renato, tudo. E foi muito engraçado, porque eu parei o ônibus, né? Ali na bem a sua cara. ali na saída do Hotel Jatiuca. E aí o Fernando Henrique mandou eu subir no ônibus, né? E aí eu falei, e quando foi no dia seguinte, 16 de setembro, né? Aí o pessoal da Assembleia me ligou, falou, vem aqui, a gente tem um presente para você. E quando eu cheguei lá, estava lá no Diário Oficial, estampado, na primeira página. Então, isso nos permitiu usar recurso do FAT para capacitar profissionais, intérpretes em Libras. Isso, e foi um dos grandes focos de atuação da APE. Eu digo que foi uma Principal. conquista para exatamente a oficialização da Libras, porque estava difícil o diálogo, a conscientização do governo. Então, com a lei, vem uma coisa assim, né? Gente, muitas coisas, a gente, por mais que tenha consciência e sensibilidade, só faz pela obrigação legal. Você que é do legislativo. A gente sabe que, você infelizmente, sabe a nossa disso. cultura brasileira é assim, né? Só faz quando tem multa, quando tem penalidade, senão não faz. Mas, e foi assim, por causa disso, da multa e da penalidade, né, que em 99 eu já tinha ido em várias empresas falando da mão de obra, que os surdos tinham que trabalhar. E teve um empresário aqui que falou assim, vamos fazer o teste. Ele não tinha nem que cumprir cota. Foi o pessoal do Hotel Ponta Verde. E aí ele falou assim, não tem nada, o Mauro, não tem nada de cota não, eu quero fazer essa experiência. E aí nós começamos com 6 surdos no Hotel Ponta Verde. Qual a função? Eles trabalhavam, eles não tinham escolaridade, então eles trabalhavam na lavanderia, ajudante de cozinha, tinha uma menina camareira. Mas deu certo, né? Deu certo e outra coisa. Acabaram o Mauro é um empresário, formador de opinião. Grande empreendedor também. Exatamente. Então, ele começou Abriu a dar depoimentos, entendeu? Depoimentos a favor da capacidade das pessoas. E aí, uma empresa, um supermercado aqui, que eu já tinha visitado, estava para ser multado, tinha que cumprir. Aí ligou para mim e falou, olha, eu preciso de 30 surdos para ontem. Então, é o que você falou, né? Às vezes a lei vem... É cultural, né? Principalmente no Brasil, a gente cumpre mais em função da penalidade. Mas, Iraê, a gente vai ter que dar uma parada para o próximo bloco, mas eu já entendi que a tua paixão, né, pelo social, por esse trabalho pela coletividade, que você começou na APE com essa inclusão para os surdos, mas eu já sei que a APE se expandiu muito. Sim. Daqui a pouco a gente volta para falar exatamente, mais especificamente sobre esse trabalho que a APE vem fazendo agora e desse seminário que vocês vão realizar. Tá certo. Vamos lá, a gente volta já.